Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu tô passando por explicar a diferença entre dimensões e densidades, que eu falei num vídeo, não lembro qual exatamente, que dimensão e densidade não eram a mesma coisa, apesar de estarem correlacionadas, né? Então, daí me perguntaram qual que é a diferença, eu tô aqui fazendo um vídeo para explicar bem certinho para vocês qual que é a diferença entre dimensão e densidade. Então, vamos lá. O que é, então, uma dimensão, né? Eu vou explicar o conceito delas separado para vocês terem uma ideia e também explicar o que está acontecendo na Terra, tipo, exatamente. Então, assim, dimensão seria assim, vamos na ideia de que, assim, desde o começo da criação, tipo, a energia do Criador seria, tipo, um pontinho no centro, né? Como esse exemplo da flor da vida aqui, tipo, tem um pontinho aqui no centro, né? E esse pontinho, ele começou a se fragmentar pra se ver de outras perspectivas, né? Tipo, lá tava o pontinho com todo o potencial de criador, tudo tava ali, né? Que é, tipo, a primeira dimensão. É aquele pontinho com todo esse potencial que começou a se perguntar, tá, qual será o meu potencial? Daí, tipo, começou a se fragmentar pra ir se vendo todo o seu potencial que, né, tava ali nesse centro. Então, a partir disso, foi criadas as dimensões. Dimensão tem a ver com perspectiva. Todas as camadas dimensionais da criação, né? Cada dimensão, cada camada seria um, um lar, né? Um lugar, uma simulação que o todo criou para se ver de determinada perspectiva. Então, seres da 5D têm determinada perspectiva da criação, seres da 7D têm determinada perspectiva sobre a criação. Seres da 3D têm essa perspectiva limitada aqui da criação. Então, tipo, dimensões são isso, são perspectivas. Então a gente, aqui agora na Terra, a gente está imerso nessa 3D, nessa simulação 3D limitada, que tem essa ideia da criação como se a gente fosse separados da criação, né? Aqui na 3D a gente tem essa ilusão de separação muito grande. E a gente, tipo, agora, aí ainda por cima a gente tá esmagado pela 4D aqui na 3D, que a 4D toda aqui da Terra, ela tá bagunçada, assim. Então a gente fica muito, tipo assim, porque o 4D seria o plano astral, né? Então a gente tá o tempo inteiro recebendo influências, além de tudo, tipo, além da 3D já ser caótica, a gente também tá recebendo essa influência da 4D. E tudo que a gente tá fazendo agora é organizando, né? Tipo, essas camadas da 3D e da 4D para que a gente possa ir para a quinta dimensão, que seria o quê? Uma outra perspectiva da criação. A gente vai começar aos poucos mudar nossa perspectiva para uma perspectiva da consciência crística, né? A consciência da unidade e principalmente a consciência do amor incondicional, que a 5D seria a dimensão da incondicionalidade. A principal característica da 5D seria isso. Então, assim, principal coisa sobre a dimensão seria isso, apenas perspectivas, sabe? Eu não vou entrar em cada detalhe de cada dimensão aqui, que senão daria, né, umas 10 horas de vídeo, mas talvez um dia eu gravo um vídeo falando de cada dimensão. Mas assim, isso são dimensões, perspectivas da criação. E daí, onde é que entra a densidade? Tipo, densidade tem a ver com frequência vibracional. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, tipo assim, eu vou usar um exemplo do tipo assim, densidade seria tipo a proporção entre um corpo, entre espírito e matéria, entende? Tipo assim, quanto mais matéria e menos espírito, mais denso será o corpo, né? E quanto menos matéria e mais espírito, menos denso será o corpo. Então, tipo, isso é densidade. Densidade tem a ver com a nossa frequência vibracional e nessa proporção de espírito que tá dentro do corpo, entende? Então, aqui na Terra agora, tipo, vamos usar o exemplo aqui, né, de agora. A gente tem muito pouco consciência do nosso espírito, que a gente é um espírito. A gente tá completamente preso no corpo, né? E a gente acha que a gente é somente o corpo. A gente tá completamente limitado ao nosso corpo. Apesar de a gente ter o espírito lá dentro, né, nossa alma pulsando sempre, a gente não escuta, né? Então ela tá lá bem fechadinho o nosso espírito aqui dentro e a gente não escuta muito bem ele, a gente só tá condicionado pelo nosso corpo e pelo externo. Então a gente teria tipo o quê? Uns 20% de espírito e 80% de matéria no nosso corpo, nesse momento. E o que a gente tá fazendo agora, nesse período da Terra, seria
essa download do espírito, né? Então, por consequência disso, o nosso corpo físico, ele também vai ficar menos denso. Claro que não vai ser uma coisa que vai acontecer assim, né? Tipo, agora a gente virou, sabe, sem densidade alguma no corpo. Não, não é assim que vai acontecer, né? Esse processo pra gente ir ficando menos denso é realmente um processo que vai, tipo, acontecendo e levando anos, sabe? Não é tipo assim, entramos na era de aquário, agora todo mundo vai entrar na consciência crística e começar, tipo, virar mais espírito do que matéria. Não, não é assim, né? Tipo, a gente sabe que não é assim. Quem tá na caminhada desse despertar sabe que é uma coisa que leva muito tempo, um processo mesmo, porque a gente vai perdendo as densidades. Então, assim, pra gente começar a fazer esse download do espírito na matéria, que tudo esse processo da ascensão seria um processo de integrar o espírito na matéria, né? Tipo, a gente já fala muito sobre isso por aí, mas tudo isso não é um processo de, tipo, ir para outra dimensão. Não, a gente tá trazendo o espírito para cá, tipo, trazendo essa consciência do espírito para o nosso corpo, tipo, aos poucos, né? Para tirar a densidade dele. E nesse mesmo momento, a gente também tá mudando a nossa perspectiva da criação, né? Então a gente estaria entrando assim, ó, na quinta dimensão de consciência e na quarta densidade vibracional, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. E como a gente vai fazendo isso, o principal pra gente ir mudando a nossa densidade e ficando com uma densidade mais sutil, pra realmente, assim, ser tipo um balão de gás hélio que vai subindo e ficando menos denso, assim, sabe? Tipo, pro nosso corpo ficar menos denso e pra gente conseguir baixar a essência do nosso espírito, o que a gente precisa fazer é entrar em coerência aqui na matéria. O que seria isso? Os nossos 3 corpos principais, que seriam o mental, o emocional e o físico, eles precisam estar assim como se fosse um instrumento musical afinado para essa essência descer, entendeu? É isso que a gente está fazendo. Isso também se reflete nos chakras, né? Quando a gente está alinhando os chakras, a gente está afinando o nosso instrumento. No último atendimento do meu ano, os guias da menina usaram essa referência e eu achei assim incrível, porque realmente é isso, sabe? A gente é um instrumento musical que está sendo afinado para tocar o som da essência. E é isso que vai fazer a gente ser menos denso, né? E ir para a quarta densidade e quinta dimensão. Então, quando a gente começa a ter mais coerência no nosso campo mental, emocional e físico, tipo, a gente consegue fazer o download da essência. Então, assim, para vocês terem uma ideia de características do nosso ser quando a gente estiver vibrando na quarta densidade, né? Então, assim, principais mudanças que vão acontecer com o nosso corpo vão ser, tipo, a nível mental, na verdade isso é a todos os níveis, mas tipo, principalmente no mental, a gente vai estar ancorado no aqui e agora. Isso é uma mudança que a gente vai ter que passar, porque a gente geralmente está com a nossa mente ou no passado ou no presente, ou no futuro, né? Tipo, a gente nunca tá no presente, a gente nunca tá com a nossa consciência aqui ancorada no presente para perceber o que a gente tem pensado. Tipo, a gente geralmente tá com o pensamento avoado. Então, essa é uma mudança que a gente vai ter que ter quando a gente vai começar a entrar em coerência. Então, essa é o principal, assim, com o mental, é estar ancorado no aqui e agora. O nosso emocional, ele vai passar por uma purificação, né? Já está passando, que é essa limpeza de karmas, limpeza de traumas e nós de energéticos presos. Então a gente vai perdendo, tipo, essa carga energética pesada e densa que a gente tem, né? Que o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, ele é cheio de traumas, cheio de energia presa e tipo, isso deixa muito pesado o nosso corpo, sabe? Tipo, a gente tem muita raiva, muito mágoa presa, muita vergonha, muita culpa. Então, tudo isso está sendo purificado também nesse processo. E o nosso corpo físico, consequentemente, né, vai passando por alterações também que vai fazendo a gente ficar mais saudável, mais revitalizado, né? A gente vai ter corpo físico mais forte, saúde vai ser, tipo, algo que vai ser comum, né? Porque toda a nossa doença, todos os problemas físicos que a gente tem no nosso corpo, né? No nosso físico, eles são de incoerências emocionais e mentais. Então, conforme a gente vai entrando nessa coerência desses 3 corpos, nosso corpo físico também vai ser revitalizado. Mas assim, como eu disse, tudo isso é um processo, né? Tipo, não vai ser algo que vai acontecer assim do dia pra noite, tipo, do nada, assim, a população do planeta acorda, porra, tá todo mundo na 5D. Não, não é assim que vai acontecer. Tipo,
isso não é assim. É um processo de cura. E a gente que já tá nesse caminhar, assim, de buscar essa coerência, vai aos poucos sendo exemplo para as outras pessoas, assim. Mas não tem como esperar que nesse mundo caótico, do nada, as pessoas mudem de perspectiva, né? Tipo assim, ó, eu acho que o principal pra gente, assim, né, nessa caminhada, seria o nosso relembrar. Tipo, relembrar que aqui a gente tá numa amnésia e que isso não é a gente, que esse físico aqui não é a gente. Daí que a gente começa a mudar de perspectiva para uma perspectiva do espírito, né? E mudando de densidade. Então, como eu disse, tudo isso é apenas um processo. E aí, conforme a gente vai lembrando, esse pulso do relembrar, outras pessoas que ainda estão imersas nessa amnésia, elas vão começar a abrir essa chama da dúvida dentro delas, tipo assim, opa, eu acho que essa realidade aqui não é tudo, né? E a partir daí elas podem começar a busca delas pela própria essência delas. Mas não vai ser algo que vai acontecer de um dia pra noite, assim, sabe? Tipo, é algo que a gente vai puxando conforme a gente vai sendo exemplo, né? Mas assim, por isso que continuem nessa caminhada de coerência, que aos poucos, tipo, a gente vai trazendo essa frequência, né, pra Terra. Tipo, a Terra inteira agora, a grade da Terra, ela tá mudando pra essa consciência 5D, né? Dessa perspectiva da unidade, em que todo mundo vai relembrar que, na verdade, a gente é um, né? Que a gente é apenas um espírito experimentando, mas é algo que vai acontecendo aos poucos, assim, essa mudança de perspectiva e, consequentemente, mudança de densidade. Mas, bom, eu acho que deu pra entender, assim, mais ou menos o que é uma coisa, o que é a outra, né? E como eu disse, por mais que, tipo, elas não sejam a mesma coisa, elas estão entrelaçadas, densidade e dimensão, né? Então, conforme a gente muda de perspectiva sobre a criação, logicamente todo o nosso corpo vai mudar, né? Tipo, porque aqui a gente tá nessa perspectiva de separação, de que literalmente se esqueceu do amor divino, né? Então a gente mesmo se fere, né? E tipo, vai criando mágoas e densidades no nosso corpo. Mas conforme a gente cura isso e muda de perspectiva, toda a nossa densidade do corpo também vai ser alterada, né? E, bom, é isso, gente, assim, não tem muito segredo. Em breve, quem sabe, eu faço um vídeo explicando todas as dimensões, né, as 9 dimensões, porque a gente tá entrando nessa consciência 5D, mas, consequentemente, a gente vai se abrir pra nossa multidimensionalidade, porque aqui na Terra a gente tem esse potencial de ser multidimensional, ou seja, a nossa consciência se expande para as 9 dimensões de consciência, não somente para a quinta dimensão. Aqui na Terra é um local muito especial, mas eu prometo que eu vou vir com um vídeo especial só desse assunto, porque senão realmente daria umas 3 horas assim, pelo menos. Mas em breve eu venho com esse assunto também para explicar bem certinho. Mas por enquanto, assim, só pra gente ter uma ideia da diferença entre o que é uma dimensão e o que é uma densidade, né? E é isso aí, galera. Até o próximo. Obrigada por assistir. Deixem um like já. Tchau! Gente, uma coisa que eu queria já deixar claro nesse vídeo é sobre as dimensões, que a gente tem essa mania de pôr as coisas em hierarquia. Mas as dimensões não têm hierarquia, todas elas são camadas do todo, camadas da criação, que sustentam a criação e têm igual importância. Então, tipo assim, a 5D, a 7D não são superiores a 3D ou a 2D. Tipo, não são. Não tem isso de uma dimensão ser melhor que a outra. Todas elas são perspectivas, né, da criação e todas elas são igualmente importantes, tá? Então, assim, só isso pra clarificar, tipo, não existe algo tipo, um ser, então, da 9D é superior a um ser da 5D. Tipo, não existe isso de hierarquia dimensional, tá? Tipo assim, isso eu vou falar no vídeo das dimensões mais pra frente, mas assim, a gente tem essa ideia de que existe bem e mal, então, e que seres de outras dimensões superiores, então, seriam bons, sabe? Mas essa dualidade de bem e mal só existe aqui na 3D e na 4D, sabe? Então, só pra clarificar, tipo, não existe isso também de bem e mal nas outras dimensões, tá? São apenas papéis do criador, tipo, apenas órgãos do corpo,
sabe? Cada um com a sua função. Não existe, tipo, o coração é do bem e o estômago é do mal. Tipo, não existe isso num corpo, né? Então, só pra vocês terem essa ideia também.